Deus te abençoe, fica à vontade, se tu uma bênção. Glória a Deus, queridos, boa noite. Que a graça do Senhor Jesus esteja conosco, amém? Acho que vocês vão ficar enfadados de tanto me ver, né? Não aguentam mais, daqui a pouco vão aguentar mais ver minha cara aqui na igreja. Quando eu aparecer aqui vão querer me expulsar. Tô brincando. Eu sei que estamos aqui, fico feliz de voltar aqui mais uma vez. E é com temor e tremor que a gente sempre vem aqui, porque falar da parte do Senhor. E espero que o Espírito Santo fale aos nossos corações, como ao coração dos irmãos, como já tem falado ao meu. Amém? O texto que o Senhor tem colocado no meu coração se encontra em Lucas, capítulo 18, do 35 ao 42. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ao se aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando e perguntou: o que está acontecendo? Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam diante os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou para que o homem fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que quer que eu te faça? O Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus disse: recupere a visão, a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus, glorificando a Deus com todo o povo que viu e dando louvor a Deus. Amém? Queridos, essa palavra tem algumas vezes me chamado a atenção, porque Jericó era uma cidade muito fértil, uma cidade rica, mas tinha os seus pobres que viviam à margem do caminho. Tinha aqueles que precisavam de pessoas para se locomover, como cego, precisavam de pessoas para se ajudar, porque aquele homem estava à beira do caminho. E eu trago para a minha vida, algumas vezes, nós muitas vezes ficamos cegos espiritualmente. Ficamos cegos e vemos o reino de Deus cheio de beleza, cheio de condições, e nós ficamos à beira, à margem do caminho, deixando de desfrutar aquilo que o Senhor tem para nós, e ficamos à margem, porque algum dado momento da nossa vida, nós nos perdemos e saímos do centro da vontade do Senhor e fomos para a margem. E como o cego Bartimeu ficou à beira do caminho, muitas vezes nós ficamos à beira do caminho precisando de pessoas para orar por nós, precisamos de pessoas para nos ajudar espiritualmente, sendo que nós temos acesso ao Pai, acesso a Jesus diretamente, sem precisar de terceiros, mas a cegueira espiritual muitas vezes nos faz ficarmos dependentes de outros. E uma cidade que estava cheia, uma cidade pujante, uma cidade agrícola, uma cidade fértil. E assim é o reino de Deus. No reino de Deus tem cura, no reino de Deus tem libertação, no reino de Deus tem fluído o Espírito Santo. E nós ficamos à margem, longe de tudo. Porque alguma hora da nossa vida, algum dado do nosso momento, nós paramos. Nós nos embebedemos do mundo, ou a agitação do mundo nos parou e nos tirou do centro e nos jogou para a margem. Muitas vezes nós temos que viver do autoanálise. Será que eu estou precisando de pessoas para que seja dependente de pessoas como aquele cego, dependente de pessoas espiritualmente?
sendo que o caminho está aberto. Muitas vezes nós estamos à margem e não deixando de desfrutar a presença do Senhor, porque muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente. Mas o chamado de hoje é: vamos deixar de ser cegos, vamos viver o caminho, vamos estar no centro da vontade do Senhor, porque o Senhor nos chamou para vivermos no centro da vontade dEle, e não para vivermos espiritualmente à margem de um reino próspero, de um reino que não tem necessidade, que nós não precisamos passar necessidade espiritual. Eu não estou falando de prosperidade financeira só. Se Deus quiser, Ele é Deus, Ele faz conforme a sua vontade. Se Ele quiser te prosperar financeiramente, amém. Mas se você quiser ser próspero do Espírito Santo, amém. A prosperidade é um reino que nós podemos acessar. Se eu preciso de cura, lá tem. Se eu preciso de libertação, lá tem. Se eu preciso de uma ajuda, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é o Emanuel, como a palavra fala, o Deus conosco. E muitas vezes a gente está deixando o caminho para Ele passar, andar pelo centro, e nós saímos e deixamos de viver tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus tem coisas novas para você, meu irmão. Deus tem coisa nova para você, minha irmã. Deus tem coisa nova para mim. Deus tem coisa nova para você que está nos assistindo pela internet. Saia da zona de conforto, saia da beira do caminho e vem para o centro. Eu fico imaginando aquele cego, uma cidade pujante, uma cidade próspera, e aquele cego mendigando, vivia na mendigância. Me desculpa ser um pouco mais pesado, muitas vezes nós estamos sendo mendigos espirituais, vivendo de uma migalha, onde a gente poderia estar sentado à mesa. Nós estamos vivendo de migalhas daquilo que o Senhor tem feito. Deus tem o seu Espírito derramado sobre nós hoje, e nós estamos vivendo de migalha que cai da mesa. Mas o chamado é: vir para o centro, vem sentar à mesa, vem viver da fonte de água viva que está jorrando dele toda a vida. E aquele homem, ele percebe aquela oportunidade, aquela multidão passando, e Jesus ao centro daquela multidão, caminhando. E aquele homem começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego, ele fala que essa aqui é a oportunidade que eu vou me agarrar. Está passando uma oportunidade, eu vou me agarrar nessa oportunidade. Porque muitas vezes nós estamos cegos, são embebecidos espiritualmente, que a oportunidade passa, e nós, quando nós vamos ver, já passou, não tem como agarrar e voltar. Mas Deus está dando uma oportunidade para nós hoje. E eu fico imaginando, eu tenho minha mente fértil, eu fico no fantástico mundo do Luiz, aquele cego ali. E eu gosto muito da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é meu manual de regra e fé. É daqui que eu tiro o aprendizado. E o que eu aprendo com esse cego? Que não podemos desperdiçar a oportunidade. Porque quando Jesus está passando, tudo pode ser mudado. Quando Jesus está passando, onde Ele está, a coisa nova, a cura, a salvação. E eu pego a vida desse cego e muitas vezes eu trago para mim. Porque esse cego, ele estava à beira do caminho, mas ele não perdeu a oportunidade. Porque o primeiro entendimento que eu tenho dessa palavra, ele teve iniciativa. Muitas vezes nós não temos iniciativa e a oportunidade está passando. Outras vezes Jesus vai, como Jesus foi até Marcos capítulo 5, o endemoniado de Gadara. Mas muitas vezes, se nós olharmos na Bíblia, nós temos que ir até Jesus, porque Tiago fala que buscar Ele vai vir até nós. Os primeiros passos quem tem que dar somos nós. Então Lucas capítulo 18, capítulo versículo 38, fala assim: então pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitas vezes nós ficamos parados, a oportunidade está passando de estar com Cristo, e nós não ficamos nada, nós ficamos presos na inércia. Muitas vezes nós ficamos presos nas nossas dores físicas, nas nossas dores mentais.
Existe uma coisa, nós temos que ter iniciativa no reino de Deus. Porque às vezes a oportunidade está passando e nós temos que mergulhar. Nós temos que ter a iniciativa. É aquele cego, ele teve a iniciativa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que aquele cego estava falando para Jesus? Eu estou aqui, me ajuda. Se não fosse essa iniciativa desse cego, Jesus ia passar. Mas Jesus parou. Bartimeu estava à beira do caminho, mas não perdeu a oportunidade que poderia mudar a sua vida. Existe uma oportunidade aqui que você está passando nessa noite, que pode transformar as nossas vidas, o nosso entendimento. Para aqueles que não têm o Cristo como o único e suficiente Salvador, Ele está se apresentando nessa noite como o Salvador, o Libertador, que quer mudar a sua história. Para aqueles que estão em Cristo, Ele quer transformar, Ele quer te levar em águas mais profundas, quer te levar a novos níveis. Quando nós estamos no centro da sua vontade, Ele quer nos levar a novos níveis de conhecimento, de sabedoria, de intimidade com Ele. Ele quer nos tirar do raso, Ele quer que nós nos mergulhamos. Eles têm nos chamado. Vem para o centro da minha vontade. Vem para o centro da minha vontade. Que tem coisas, tem milagres para vocês verem. Tem coisas novas para vocês verem. Se vocês já viveram coisas até aqui, tem mais um pouquinho para vocês verem. E tem mais. Porque Ele é um rio inesgotável que jorra. E aquele cego grita: Jesus, tem misericórdia de mim. E muitas vezes nós ficamos com medo de sair da zona de conforto, ou com medo daquilo que Deus pode fazer para vivermos o centro da sua vontade. O medo muitas vezes tem nos paralisado de deixar tudo para trás e viver coisas novas. Porque quando Ele toma aquela decisão, quando Ele toma aquela iniciativa, Ele está dizendo: eu não quero mais as coisas velhas, eu tenho um novo pela frente. Eu tenho coisas novas e maiores pela frente. Então Ele começa a pensar, conjecturando: essa é a oportunidade de mudança. Essa é a oportunidade da minha vida. Jesus transforma. Jesus muda. Mas as incertezas vão vir. As dificuldades, as dores vão vir. Mas está na hora de nós largarmos tudo para trás e termos a iniciativa de sair da nossa zona de conforto. Temos que ter a iniciativa de ficarmos, ir para o centro da vontade do Senhor. Porque a oportunidade está passando. Marcos capítulo 5 fala de Jairo. Tinha uma oportunidade, a filha estava doente, a oportunidade estava ali. E Jairo vai buscar a cura da sua filha. E Jairo implora para que a sua filha seja curada, porque ele percebeu a oportunidade de estar com Jesus. Ele percebeu a necessidade de estarmos juntos com Jesus. Eu fico imaginando a mulher do fluxo de sangue, gastou o dinheiro dela todos com remédios, com médicos. Fico imaginando, toma remédio daqui, toma remédio lá, vai no médico A, vai no médico B, e nada se resolvia. Mas Jesus estava passando. E aquela mulher falou: é a oportunidade. E ela não podia nem estar ali. Mas ela agarrou a oportunidade de estar com Jesus. Ela agarrou, ela falou: se eu só tocar, eu vou ser curado. Eu vou lá então. Há necessidade de nós sairmos das onde nós estamos e ir para o centro. Viver no centro da vontade do Senhor. A margem não é para os crentes. Para nós é o centro. É o caminho, é estar com Ele pelo caminho. Nós somos chamados para viver com Ele pelo caminho. Não foi para ficar de lado. Não foi para deixar as coisas acontecerem e a gente só está olhando de longe. E cego espiritualmente, adormecido espiritualmente.
Nós não fomos chamados, nós somos chamados para caminhar, para andar. Onde que Jesus está, eu estou junto. E onde eu estou, Ele está junto comigo. E muitas vezes nós estamos deixando isso. E ficamos à beira do caminho, olhando pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo transformadas, crescendo espiritualmente. E nós ficamos à beira do caminho, muitas vezes até murmurando. O fulano de tal é abençoado, o ciclano é abençoado. Mas eu estou à beira, não estou no caminho. E começamos a ver a vida de modo amarga, porque estamos à beira do caminho. Estamos distante de viver o nosso potencial em Deus, porque Deus nos chamou, Deus nos resgatou para nós fluirmos nele, para nós andarmos nele, para falar do seu amor, para viver ao centro da sua vontade. Cada um tem uma vontade, cada um tem um chamado específico do Senhor. O Senhor tem um chamado específico para o casal, o Senhor tem um chamado específico para a irmã, cada um tem um chamado específico, o Senhor tem, cada um tem o seu chamado para cada um especificamente, mas temos que estar no caminho. Não adianta querer viver o chamado do Senhor à beira do caminho. É isso que eu aprendo, a primeira lição que eu aprendo com esse cego, o que era cego, né? Jesus pode transformar as nossas dores, mas também temos que ter iniciativa, temos que buscar também, porque muitas vezes a gente fica lá, ó vida, ó céus, ficamos sentados, as oportunidades passando, e o Senhor nos chamando, vem para o centro da minha vontade, e estamos lá murmurando, ó vida, ó céu, sentado à beira do caminho. Estamos aqui, ó, sentado à beira do caminho, e o Senhor está passando com oportunidade. O Senhor quer nos abençoar e nós estamos longe, o Senhor está passando. E muitas vezes nós temos que fazer igual aquele cego, dar um pulo e falar: ah, Jesus, filho de Davi, eu estou aqui. Temos que muitas vezes parar de olhar para nossas dores e correr para o centro. Esse é o primeiro aprendizado que eu tenho com esse cego. Não viver na inércia, entrar em movimento no reino. Inércia significa superar a tendência natural de permanecer parado ou de continuar em um determinado estado, seja físico ou mental. É o ato de iniciar ou mudar uma movimentação. É uma ação que está estagnada, ou um piloto automático para alguns. Muitas vezes nós estamos estagnados na nossa vida espiritual porque as oportunidades estão passando e nós estamos na inércia, nós estamos parados, nós não temos iniciativa. Outro aprendizado que eu tiro, outra lição que eu tiro desse texto, que para mim é maravilhoso, se encontra em Marcos capítulo 10, versículo 48. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Segundo aprendizado que eu tiro desse cego, da segunda lição é perseverança. Ele perseverou, porque quando nós damos os primeiros passos, quando nós temos a iniciativa de sair da beira para entrar no centro da vontade do Senhor, muitas vezes as pessoas vão falar: ei, chega, não precisa não. Como aquela multidão queria repreender: fica quieto, cego. Fica quieto, porque você vai atrapalhar o mestre. Mas ele não, gritou ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E cada vez mais ele ia gritando, ele ia rompendo com o silêncio. Toda vez que tentavam parar, ele gritava e rompia e avançava. Sabe, eu aprendo que nós temos que perseverar. Porque quando nós damos um passo para viver o centro da vontade do Senhor, para viver a plenitude em Deus, as lutas vão se levantar. Eu queria pregar aqui, falar: não, vem porque vai mudar, vai ser bênção. Não, a luta vão chegar. Ei, fica quieto. Não sai daí não, porque você está no lugar certo. Não, queridos. Bartimeu ainda estava ruim, ele era cego.
a coisa ainda ficou pior, porque ele começou a gritar, ele começou a andar, ele começou a gritar, e as pessoas começaram, fica no seu lugar, cala a boca. Mas Bartimeu falou assim, a vontade, a minha vontade de mudança. Eu vou persistir no meio das lutas. É manter firme naquilo que Deus nos chamou, entender que Deus nos chamou. É viver uma constância. Não precisamos de velocidade, mas precisamos de constância. Cada um tem o seu ritmo. Uns vão estar correndo, outros vão estar caminhando, outros vão estar rastejando. Deus não está preocupado com o ritmo. Deus está preocupado com constância na presença dEle, constância no caminho. Não fica olhando para o irmão que está correndo, quiçá você possa correr um dia, mas se é desse jeito que você está indo, vai devagarzinho. Porque vai romper, vai chegar. Mas o que nós temos que entender é não desistir. Porque as ondas vão se levantar, o mar vai ficar revolto. Ainda mais quando nós começamos a caminhar na presença do Senhor. Muitas vezes nós vamos falar assim, comecei a caminhar na presença, comecei a orar mais, comecei a jejuar mais, as coisas começaram a se levantar. Quem já aconteceu isso? É para quê? É para que a gente rompa. As dificuldades vão se levantar para quê? Para que a gente rompa. Muitas vezes o inimigo vai se levantar, porque as coisas estão acontecendo no reino do Espírito e muitas vezes nós não estamos vendo. Mas nós damos os primeiros passos para caminhar até o Senhor. E muitas vezes vozes vão atuar nas nossas vidas, vozes externas, que são essas: você não é nada, você não é ninguém, você não é para estar aí, isso não é para você, você não consegue, você não tem capacidade, você não tem estudo para fazer isso, você não é ninguém para viver isso. São essas vozes que vão tentar te parar. Mas uma coisa eu sei, Jesus fala, aquele que bate, aquele que busca recebe, aquele que bate a porta abre. Sabe o que Jesus está enfatizando aqui? A importância da persistência na oração. Existe uma busca na oração. Quando o inimigo se levantar e falar que você não é nada, que você não é ninguém, lembre-se que você tem a mente de Cristo, lembre-se que você é a habitação do Espírito Santo. Não fique com complexo de inferioridade. Você não é melhor do que ninguém, mas também ninguém é melhor do que você. Você pode viver no reino de Deus coisas maravilhosas. É no reino que nós vemos um doutor andando com o indulto, com o inculto. É só no reino de Deus, porque é a palavra do Senhor. E não fazemos acepção de pessoas. E quando na sua mente começar a vir, desiste. Aqueles pensamentos automáticos começarem a vir bater na tua mente, desiste. Não tem mais jeito. Acabou. Eu fico imaginando aquela mulher do fluxo de sangue. Já gastei tudo, meu dinheiro, já não sei mais o que fazer. Eu fico imaginando algumas pessoas ficam, vai para sua casa para morrer. Eu fico imaginando aquelas mulheres, acabou, não tem mais jeito, a última palavra já foi dada pelo médico. Mas ela não perdeu a oportunidade de tocar no mestre. Ela não perdeu a oportunidade de estar com Jesus. E Jesus quis mudar a história dela. Jesus curou aquela mulher, mas ela foi até ele e não perdeu a oportunidade. Eu fico imaginando ela indo baixada, a multidão atrapalhando, muitas pessoas na frente. Se ela não fosse uma pessoa de perseverança, ela não chegava na bênção. Se ela não fosse uma pessoa de perseverança, ela não tinha a tua vida transformada.
Porque quando nós começamos a caminhar, as lutas vão vir mesmo. As dores vão ser mais acentuadas. As lutas vão aumentar. Mas nós temos o Emanuel. Quando eu levanto a minha mão e falo, eu entrego a minha vida ao Senhor, o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós. Nós não estamos sozinhos nas nossas dificuldades. Então temos que persistir para que rompemos aquilo que Deus tem para nós. Rompemos com a barreira de sairmos do extremo para vir para o centro. Eu fico imaginando, Jairo, sua filha é doente, no outro que não perdeu a oportunidade, Jesus está lá, vou lá. Não importuna mais o mestre, porque a sua filha morreu. Olha as vozes externas falando. Acabou, não tem mais jeito. Não incomode mais o mestre, porque acabou, não tem mais jeito. Jesus vai lá e muda a história. Aquilo que era morte, Jesus transformou em vida. Aquilo que era cegueira espiritual, Deus pode transformar. Deus pode mudar a nossa história. Mas nós temos que se arriscar. Não tenha medo. Tem até um louvor que bota, minha esposa que gosta desse louvor, bota o medo debaixo do braço e vai. É verdade. Bota o medo debaixo do braço e vai com medo mesmo. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus tem o controle da minha história. Eu sei que Jesus está comandando a minha vida. Eu sei que a minha vida está na mão dEle. E Ele não perde o controle. Porque eu fico imaginando, o cego não estava enxergando nada. E estava se deslocando para Jesus e entrou no caminho. E muitas vezes estar no caminho é não entender o que vai acontecer amanhã. É o viver pela fé. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas o meu Deus sabe. O meu Deus tem os dias contados da minha vida. O meu Deus que conhece o meu passado e o meu futuro. O Deus que não me abandonou e não vai te abandonar. Comece a caminhar, as lutas vão vir, começa a caminhar, começa a transpor as barreiras, quebrar as muralhas. Porque aquele que nos guarda não dorme. Porque Ele é o Deus que quebra o arco, corta a lança, destrói os carros no fogo. E muitas vezes Ele fala, pare de lutar, como o salmista fala. Porque Ele é o Deus que quebra o arco, corta a lança, destrói os carros no fogo. Muitas vezes a luta não vai ser nem nossa, mas nós temos que persistir em oração. Continuar clamando, dia após dia. Como Ana. Ana começa a clamar. O sacerdote Eli, aquela mulher estéril, começa a clamar. E fica imaginando aquela mulher orando, chorando, orando e não saindo nada. E o clamor daquela alma, Deus escutou e Deus transformou. E ela deu a luz a Samuel. Muitas vezes nós estamos clamando e Jesus vai nos dar a luz. E o Samuel vai nascer. É crer contra a esperança. O crer contra a esperança não tem mais jeito. Acabou. A circunstância é todo ao contrário. É motivo para desesperança. Mas nós somos da fé. Nós cremos contra essas coisas. E nós cremos na presença do Senhor que muda. É acreditar em algo que muitas vezes o mundo não vai acreditar. A sua família não vai acreditar. Mas é crer naquilo que Deus pode fazer. É continuar orando. Deus pode mudar a história da minha família. Deus pode mudar a história do meu filho, da minha família, do meu irmão, da minha esposa, do meu esposo. É continuar crendo. É crer contra a esperança. É crer contra as circunstâncias. Ah, pastor, meu marido é drogado. Ah, pastor, minha esposa usa bebida, é alcoólatra. Mas eu creio no Deus que ressuscita os mortos. Eu creio no Deus que liberta. Eu creio no Deus que cura. Eu creio no Deus que eu tenho que persistir, buscando dia após dia, porque Ele muda história. Mas temos que continuar persistindo igual aquele cego. Se as coisas estiverem difíceis, grite mais alto. Comece a clamar. Quando a multidão começar, ei, fica quieto.
Você começa, Jesus, mais alto ainda. Começa, Jesus, filho de Davi, eu estou aqui, me ajuda. Porque Ele move céus e terra para vir nos ajudar. Eu fico imaginando aquele povo cativo no Egito. E a Bíblia fala que Ele ouviu a oração do povo e desceu para livrar. Olha o que acontece quando o povo clama. Olha o que acontece quando o povo persiste em clamar uma libertação. A circunstância daquele povo era: acabou, vocês estão presos, não tem mais como viver mais nada. Vocês vão viver como escravo. E as coisas só piorando, eu fico imaginando. Antes era um modo, depois piorou. Por quê? Eles começaram a clamar. As coisas começaram a piorar. Agora dá mais que trabalho para esse povo. E o povo continuou trabalhando, mas o povo continuou o quê? Perseverando, clamando, não desistiu. E a palavra do Senhor fala que Ele ouviu e desceu para livrar o seu povo. Ele desce para livrar a nós, queridos. Ele não é o Deus que está além dos seus problemas. Ele é um Deus que ouve as nossas orações. E no momento certo Ele intervém. No momento certo Ele chama, vem. O que você quer? Eu quero enxergar. A sua fé te curou. Terceiro e último aprendizado que eu tiro desse texto se encontra em Marcos 10:50. Lançando a capa, levantou-se com um salto e foi ter com Jesus. Muitas vezes nós estamos presos às nossas capas. A capa é sinônimo de dependência. Porque como mendigo, ele precisava daquela capa. Ele precisava daquela capa, porque aquela capa protegia ele do frio, protegia ele da poeira, de outras coisas mais. Aquela capa era útil para a vida de um mendigo. Só que ele entendeu que vou deixar para trás aquilo que não preciso mais, porque quando eu estiver no centro da vontade do Senhor, eu vou ser curado. Eu não vou precisar mais da capa que me trazia. E muitas vezes nós usamos algumas capas como amuleta. Eu não sei falar bem. Eu não sei orar, por isso que eu não vou no culto de oração. Eu não sei isso. Eu não sei aquilo. Eu vou precisar do irmão para orar. Queridos, algumas capas que temos que jogar fora da nossa vida. Algumas emoções que temos que deixar para trás. Passou. Seguimos para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Eu sou pobre demais. E volto naquela... Acho que só o mais antigo que lembra daquela hiena. Ó vida, ó céus, eu não consigo, eu não vou conseguir. Queridos, para viver o novo de Deus, temos que abandonar muitas vezes algumas capas para continuarmos vivendo aquilo que Deus tem para nós. Porque o Evangelho é compromisso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. O que Deus está falando? O que Jesus está falando? Morte para os nossos egos, para o meu eu, para a minha vontade. E muitas vezes bate o medo. Muitas vezes me bate o desespero de não conseguir ver o que está por vir. Mas eu entendo uma coisa, o que está por vir é melhor do que você vive hoje. Quando nós entramos no caminho, caminhamos, andamos no caminho, o que nós vivemos dia após dia é melhor do que nós vivemos hoje. Mas Ele chama por um evangelho de compromisso. Um evangelho que me larga para trás as dores do passado. As dores do passado. Pastor, você não conhece o meu passado. Amém, querido, não conheço não, mas eu conheço o seu futuro se você entregar sua vida a Jesus. Eu conheço o seu futuro se você viver
sair da beira do caminho e estar no centro da vontade do Senhor. O seu futuro é maravilhoso no Senhor. Tem coisas maiores e melhores, tem coisas grandes. É uma transformação diária. Aquele que minta não minta mais. É uma mudança de mente. É uma mudança de paradigma da nossa vida. Mas nós ficamos presos ao passado. Aí usamos aquela capa do passado para poder falar que não consigo ir até Jesus porque a capa está me prendendo. Nós somos cheios de desculpa. Se nós olharmos, a desculpa começou lá no Éden. A desculpa começou lá no Éden. Se nós pararmos para perceber a Bíblia, a desculpa começou lá. Eva come a fruta, Adão peca também, aí o Senhor vai até ele para ter com ele, aí começa, a culpa é da serpente, a culpa é do homem, a culpa é da mulher que tu me deixa. Aí a mulher, opa, não, a culpa é da serpente. Aí a serpente olha, a culpa é minha mesmo, não tem para quem mandar, né? É desculpa, vivemos de desculpa para estar na presença do Senhor. Damos muita desculpa para renunciar, mas a renúncia é a chave da vitória. A renúncia é a chave do romper em Cristo Jesus. A busca, a renúncia é a chave de queremos viver algo sobrenatural. Vivermos cheios do Espírito Santo. Queridos, quer ser um pregador da palavra? Renuncie. Vai para o centro da vontade. Busque. Que Deus vai fazer, se for da vontade dEle. Nós temos que ter uma vida de autoanálise. Obrigado, meu. Pedir ao Espírito Santo que sonde os nossos corações o tempo todo e pedir ao Senhor para guiarmos para o caminho que Ele quer para a minha vida. Entendo que nem todos vão ser pastores, mas todos têm que refletir a glória de Deus na terra, porque nós somos pequenos Cristos nesse lugar. Eu fico imaginando Moisés renunciou a ser filha da mulher filha de Faraó, escolheu ser maltratado com o seu povo. Nós vivemos de escolha, a nossa vida é uma escolha. Fazemos escolhas boas e fazemos escolhas ruins, mas a nossa vida é de escolha. A oportunidade é escolher estar no centro da vontade do Senhor. Escolha hoje estar no centro da vontade do Senhor. Escolha hoje, peça ao Senhor que tire a escama dos seus olhos, para que você viva no centro da vontade do Senhor. Escolha hoje aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, para estar na vontade, nas mãos do Senhor. É hoje. Abandone a capa, abandone as desculpas e viva pela fé. Abraão, sai da sua parentela. Abrão, na época, né? E vai para a terra que eu te mostrarei. Isso é dar o primeiro passo. Isso é sair da margem e ir para o centro da vontade. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas eu não sei para onde é. Eu vou te guiando. A fé não é um salto no escuro. A fé é andar sobre a palavra. É andar daquilo que Deus prometeu para você. Aquilo que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus te chamou para viver no sobrenatural, ande conforme a palavra do Senhor, que foi lançado sobre a sua vida. Porque muitas vezes nós estamos olhando para o mar e estamos reclamando, Senhor, estão murmurando. Diga ao povo que marche. Toque o cajado que o mar vai abrir e você vai passar. É pela fé. Não é para ficar murmurando com as suas capas. Eu gosto muito de Pedro. Alguns pregadores até criticam Pedro.
Mas para mim foi o único que teve coragem de sair do mar, do barco e andar sobre o mar. Afundou. Mas foi o único que teve a capacidade de: eu vou dar o primeiro passo. Eu vou sair daqui do barco e vou andar até aí. Experimentou coisas que os outros não experimentaram, porque deu o primeiro passo. Deu o primeiro passo em direção ao Senhor. Temos que parar de dar desculpa. Temos que parar de acharmos que somos limitados. Em Deus faremos proezas. É o chamado dele. Vamos viver coisas novas, vamos viver um compromisso, vamos viver na fidelidade. Vamos viver um sacrifício de nossa vida, matando nossa carne, nosso eu todo dia. Temos que renunciar. Temos que renunciar a muita coisa para estarmos no centro da vontade do Senhor. E já estou concluindo, que eu não quero mais me alongar. Jesus tem te chamado para um relacionamento. Vem para o centro. Vem para o centro. Vem para um relacionamento comigo. Jesus tem te chamado para um relacionamento. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixa a cegueira te atrapalhar. Ore, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê aquilo, Espírito Santo, que tem atrapalhado a minha comunhão contigo. Porque eu quero mais. Eu quero ser insaciável na tua presença. Eu sei que o Senhor tem mais para mim, o Senhor tem mais para mim, o Senhor tem mais para você. Venha para um relacionamento com o Senhor. Não perca a oportunidade. Identifique as oportunidades que Deus tem nos dado. A oportunidade de estar na igreja orando. A oportunidade de estar falando com o irmão. Não perca. Venha para o centro da vontade. Entregue essa vida ao Senhor. Porque Ele pode mudar. Ele vai mudar. Porque quando nós temos um relacionamento com Deus, eu tenho certeza que a nossa vida vai ser mudada. Não importa o meu passado, não importa a capa que eu tenho carregado, não importa a culpa que eu tenho carregado, não importa o que eu tenho feito. O chamado nessa noite é: vem estar comigo. Saia da beira, saia da margem. Vem viver coisas novas em mim. Vem viver o novo. Venha ser como aquele cego Bartimeu. Foi pelo caminho glorificando a Deus pelos feitos que Jesus fez com ele. De uma pessoa que estava à margem, está no caminho sendo seguidor de Cristo. Deus pode transformar a tua vida. Deus pode transformar as suas dores. Deus pode mudar o seu pranto. Eu não sei qual é o seu problema, mas uma coisa eu sei: o Deus que tudo pode, seus planos jamais serão frustrados, está te convidando nessa noite para estar no centro da sua vontade. A margem não é o seu lugar. A beira do caminho não é o seu lugar. Numa cidade próspera, aquele homem era mendigo. E muitas vezes nós ficamos mendigos na fé. Desculpa, está pegando um pouco pesado, mas eu me sinto em casa. Eu estou em casa. Temos que parar de viver de mendigância. Daquilo que sobra espiritualmente dos outros. Porque nós temos acesso ao Pai. A beira do caminho não é para nós. Para nós é o relacionamento. É estar no centro. É ter intimidade. O chamado é intimidade. Vem para cá. Fica no centro comigo.
Está na hora de nós crescermos espiritualmente. Está na hora de pararmos de ficar só tomando leite para experimentarem coisas sólidas em Deus. Isso é para mim também. Eu tenho muito que mudar. Eu tenho muito que me mergulhar no Senhor. Isso me incomoda. Porque tem coisas maiores e melhores para mim. E às vezes eu fico à beira. Eu fico à margem. Deus está transformando, está no movimento e eu estou à margem. Não fiquem na margem. Seu lugar não é a margem. Seu lugar é em Deus, vivendo as promessas do Senhor, porque tem plano para a sua vida. Ele não desistiu da sua vida. Ele não mudou. Ele está no mesmo lugar. Volte para o lugar onde que você saiu. Volte, porque está lá no centro. Quem foi para a margem foi você, foi eu que vamos para a margem. O mundo às vezes quer nos enrolar e nos jogar na margem. Mas Deus tem chamado para o centro. Deus tem chamado para o relacionamento. Eu vou ser redundante nisso que eu falo. Deus quer viver um relacionamento profundo e íntimo com cada um de nós. Lembre, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembre aquilo que você viveu com o Senhor. E saia da margem e volte correndo para o centro. Não vai ser fácil. Ah, eu fui ferido na igreja. E quantos eu feri também? Mas eu não estou ferido com o pastor. Então nós deslocamos nossa ferida para o pastor, para o irmão, do irmão para o Senhor. O Senhor não tem nada a ver com as suas dores, o problema que você passou na igreja passada. O Senhor está te chamando, tem coisas novas. Deixa os problemas de lado. Deixa suas frustrações de lado. Que eu sei que é aquele que não vai te frustrar jamais é o Senhor. E muitas vezes nos frustra, mas nos consola, porque a gente quer fazer a nossa vontade. Mas Ele, quando nós estamos no centro, não tem frustração. Porque a minha vontade é a vontade dEle. A minha vontade é querer fazer a vontade dEle. É buscar o que Ele quer para mim. Então nós não vamos ter frustrações. Viver na margem, o irmão passou por mim e não falou. Eu saí da igreja, eu desisti. Já concluo porque, senão eu vou ficar aqui falando. Venha para o centro. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que te levaram para a margem. Mas uma coisa eu sei. Venha para o centro. Vocês saiam aqui essa noite. Aquele pastor maluco. Venha para o centro. Ele só sabia repetir. Venha para o centro. Venha para o centro. Mas é a verdade. A margem não é nosso lugar. O reino é um reino pujante. É um reino rico de bênção. Um reino rico de dons. E a gente está à margem, deixando o barco passar e a gente está perdendo a oportunidade. Seja igual a esse cego. Grite, está doendo. Eu não estou aguentando. Não sei qual é a sua dor, mas grite que ele está ouvindo. Ou então deixa a sua alma gritar igual Ana, que ela não falava nada, mas a alma dela estava gritando. Porque Ele está contigo, Ele quer mudar a tua história. A oração de Ana fala, ela que tira do monturo, do lugar de lixo, te faz sentar como príncipe. Ele te transforma a sua existência, as suas dores, o seu lixo emocional em bênçãos, em saúde mental. É Ele que pode mudar a nossa história. É Ele que tem mudado a minha história. É Ele, não há outro. Não é outro. Eu sou a favor do psicólogo, eu sou a favor do psiquiatra, eu sou a favor do médico. Mas Jesus pode transformar muito mais do que um psicólogo, ou muito mais do que um médico. Amém, queridos? Que o Espírito Santo possa continuar falando aquilo que minha limitação carnal não falou. Volto a palavra para o nosso querido diácono Jorge. E muito obrigado por vocês terem me aturado mais uma vez.
Amém. Glória a Deus.